um cruzamento energético entre os dois mundos. Que eu falo dois mundos, não quero dizer um outro planeta. Eu falo dimensões dentro do nosso espaço aqui. Então, por exemplo, nesse espaço, se tiver outra dimensão, outras pessoas estão por aqui e talvez outras pessoas chamem de espírito. Queria ver também essa tua visão, você concorda com essa ideia? Como é que você vê essa parte de mundos interdimensionais? Sim, é muito parecido com a parte espiritual, porque está tudo interligado, né, Cleiton? Então, os dimensionais, eles estão em outras dimensões e são parecidos mesmo com a parte espiritual. Eu acredito nisso. Mas você acha que eles são parecidos ou são a mesma coisa e a gente que dá os nomes diferentes? Boa pergunta. Eu creio que sejam seres mais evoluídos, diferente de espíritos, na minha opinião. Uhum. Eu creio assim, que eles sejam de outras dimensões, mas pra gente que parece como espíritos. Por exemplo, a presença deles é assim, inegável quando ele está na sua frente. É como se fosse um espírito se apresentando, porque você vê. Mas você vê o quê? Translúcido ou não? O que eu vi não era translúcido. Você não conseguia enxergar através dele. O que eu vi também não era translúcido. E alguns são parecidos com uma sombra, um vulto, né? Isso, e tem uns que são meio transparentes também, tem de tudo no universo. Pois é. É muito complexo. Pois é, mano. E você... Antes de acontecer isso aí, eu queria conhecer a Mara antes de acontecer isso, como que era a tua visão sobre esse fenômeno, se quando criança você teve alguma experiência diferente, né? Mesmo que talvez diretamente não esteja ligado a disco voador, alguma coisa nesse sentido, mas alguma coisa diferente, até mesmo, por isso que eu até abri dessa maneira, falando sobre mundos interdimensionais, pra gente seguir por esse lado. Queria saber se antes você teve alguma experiência, ou se você recorda algum familiar teu ter te contado, mãe, pai, tio, né? Queria saber se houve ou não algo com você antes de acontecer isto que aconteceu no ano de 2019 em Santo André, isso. Onde a gente tá, né? Me conta aí, antes de tudo isso acontecer. Quando a gente era criança, a minha irmã viu atrás da montanha sair luzes coloridas. Eu tinha uns 4 anos, ela devia ter uns 9. A gente estava na estrada com meu pai, lá em Santa Catarina. E naquela época não tinha perigo de dormir em posto de gasolina. E aí ela contou pro meu pai não acreditou muito, achou que era coisa de criança, né? E aí tudo bem, e ela sempre contava essa história, antes do meu contato. Sempre ela contava, mas ninguém, assim, todo mundo achava que era coisa de criança. Aí passou um tempo, depois que eu tive contato, ela lembrou. Ela falou assim, Mara, lembra quando a gente era criança? Mas eu não lembro, eu não cheguei a ver, só ela que viu. E na minha adolescência, eu sempre tive, assim, sonhos muito lúcidos, muito vívidos, projeções astrais, só que eu não sabia o que era. Eu achava que era só um sonho, não conhecia nada. E aí depois eu fui descobrindo que eu tinha uma mediunidade, porque tinham sonhos que aconteciam, eram premonitórios, né, conseguia ver coisas que iam acontecer. Mas eu achava que eram coincidências, e coincidências não existem, né? Existem sincronicidades. E aí eu sempre fui católica, fiz a catequese, ia na comunhão, né? Aquela formação básica de criança. Aí depois conheci o espiritismo, porque eu fui fazer uma Você chegou a falar pra algum padre, pastor, alguma coisa assim, sobre as experiências que você tinha vivido? E se sim, qual foi a resposta? Então, eu queria tirar as dúvidas com o padre, né? Aí o padre não entendia do assunto, não sabia responder. E aí ele pedia para rezar 10 Pai Nossos e 10 Ave Marias. E não me dava resposta. E eu ficava assim, inconformada com aquilo, porque eu pensava assim, mas não me respondeu o que eu queria saber, né? Aí com o espiritismo eu comecei a encontrar respostas. Aí que eu fui conhecer os livros de Chico Xavier, aí eu fui entender o que era espiritismo, aí eu fui entendendo que meus sonhos não eram só sonhos, que a gente é muito mais, que a gente tinha espírito, que quando a gente morre, morre só o corpo físico, que é a matéria. Aí que eu fui entendendo as coisas, aí fui encontrando respostas, mas mesmo assim, ainda faltava uma parte. Aí quando aconteceu o contato, eu sempre tive medo de espírito, não gostava muito de me aprofundar, né? Normal, pô. Tinha medo, eu ia no centro de mesa branca, eu tinha uns 14. Nossa, mas você já ia no centro espírita com essa idade? Por causa da cirurgia do joelho, Sim. E eles viram que eu tinha mediunidade. Aí eles falaram, você precisa estudar, você precisa ir na escolinha de médiuns pra você entender o que tá acontecendo com você. E aí tudo bem. Só que aí, teve uma vez que baixou um espírito numa amiga minha, e não era pra baixar espírito ali, porque a gente tava só estudando, e eu fiquei com muito medo. Eu fiquei noite sem dormir, fiquei 1 ano sem poder tocar no assunto, fiquei em pânico, aí sumi lá do centro espírita, nunca mais fui. Aí o monitor falou assim, não, mas agora que você precisa vir, não para não. Eu falei, não, eu pensei comigo, não volto mais, né, que eu fiquei apavorada, porque eu não sabia como lidar com aquilo. E aí todo mundo começou a rezar aquela oração que os espíritas rezam, e eu não sabia rezar, eu falei assim, meu Deus. Você lembra a oração? Prece de Caritas. E uma época eu decorei ela. Hoje você não lembra? Hoje eu não lembro direitinho, mas eu sempre faço, né? Que é muito bonita. E aí, todo mundo rezando aquela prece, eu falei assim, meu Deus, esse espírito vai entrar no meu corpo e eu vou sair. Eu achava assim, né? Que ia tomar meu corpo. Porque é falta de conhecimento. Quando a gente não tem conhecimento, a gente tem o medo, que é uma defesa, né? Aí tudo bem, passou um tempo, aí aconteceu o contato. Eu falei, meu Deus, depois disso, é que nem a doutora Gilda Moura fala, que ela tem mais medo de espírito do que de ET, né? Ela brinca. E eu sou a mesma coisa. Eu tenho mais medo de espírito do que de alienígena. Você comentou da doutora Gilda Moura, né? E você chegou a passar com ela pra falar sobre o teu caso? Queria saber um pouquinho como que foi essa experiência com ela. Passei sim. Foi ela que me ajudou muito a entender. Porque quando aconteceu, eu não sabia nada sobre esse assunto.
E aí eu fiquei desesperada, meu marido também não sabia o que era, aí eu fui procurar na internet. Aí eu achei lá, psicóloga, especialista em contatados e abduzidos, hipnóloga, e aí ela tinha vários estudos, né, em Harvard, em várias faculdades. Aí eu falei assim, eu preciso conseguir conversar com essa senhora, porque eu não sei o que aconteceu. Aí tinha o encontro de contatados em São Paulo, que era o 4º encontro, lá em São Paulo, na Eubiose. Aí eu falei pro meu marido, a gente precisa ir lá urgente saber o que é isso. Viajamos pra cá, pra São Paulo, pra ir nesse 4º encontro de contatados. Aí chegou lá, tava cheio o auditório, tinha mais de 100 pessoas. Eu falei, nossa, que alívio, então não sou só eu que tá acontecendo isso, tem mais pessoas, tem muito mais, né? Tem muito mais. Aí eu fiquei mais, assim, tranquila, né, de saber que eu podia trocar experiências, conhecer mais coisas. E cada um tinha um relato diferente, que tinha acontecido coisas diferentes. E assim, eu fiquei muito intrigada, porque eram coisas assim que eu nunca tinha escutado falar. Eu nunca tinha escutado falar de insetoides, me surpreendeu, de Grey, sim, porque sempre aquela imagem do chaveirinho, Grey era mais comum, né? Mas outros seres, eu não sabia que existia tantos, assim, mais de 49 raças, o livro russo tem mais de 300 raças. Aí eu começo a refletir, porque eu falo assim, poxa, tem tantos planetas, o infinito é tão grandioso, o universo, 300 é pouco. Pouquíssimo, né? Tem muito mais, né? Pouquíssimo. E não só planetas, dimensões também, que eu não sabia que tinha. Então aí você começa a ver várias possibilidades. A gente percebe que a gente é um grão de areia na praia, né? Sim. Né? O nosso planeta ali azulzinho, suspenso no infinito, no universo. Né? E as pessoas parecem que não se lembram disso. Eu não lembro. Ou é uma defesa também, né, Mara? Pra não pensar. Uma defesa, porque se você ficar muito nessa neura, das duas uma, né? Você dá uma pirada, né? Sim. Porque expande a sua os boletos vão continuar vindo. Então, quer dizer, é melhor a gente voltar para as coisas do dia a dia, né? Porque senão a gente dá uma pirada, né? Seguir a nossa vida, né? Sim. Mas a gente, acho que é do ser humano a gente tentar entender o que aconteceu com a gente, né? Aconteceu. Eu pretendo ainda falar com algumas pessoas sobre isso, porque eu sempre, como eu converso com muitas pessoas, eu vou vendo similaridades sobre, né? A gente vai vendo, né? Similaridades com o que a gente ouviu, com o que a gente viu, né? Sim, então é algo assim que o pessoal sempre fala, né? Que o poder é só da gente ver, né? E não, né? Eu já passei por experiências que eu já ouvi vozes, com umas vozes assim que até hoje, eu já falei muitas vezes no programa, mas é que até hoje me surpreende. E esses dias eu falando com o Coronel Wellington, lá de Fortaleza, ouvindo ali, né, a história que ele tava contando, e ele mencionou uma coisa assim, que falou, olha, esses seres aqui, não sei o quê, parece um polonês misturado com russo. Eu falei, me gelou na hora, assim, me arrepiou, porque eu falei, foi isso que eu ouvi. Que eu falava que era um russo de trás pra frente. Não parecia um russo. Mesmo que eu não sei falar russo, né? A gente percebe quando um russo tá falando, a gente consegue denominar, né? Se você escutar um pouquinho, você fala, não, eu acho que é russo, eu acho que é alemão, eu acho que é francês. Você já tem mais ou menos uma ideia, né? E quando ele falou isso, eu falei, não, depois fora do ar eu converso com ele, né? Porque senão eu não vou deixar ele falar, vou ficar falando do meu. E o bom de bater papo assim, presencial, é que a gente vai trocando umas ideias. Mas eu sei o que eu vi. E aí eu lembrei, eu falei assim, mas peraí. Aí a gente começa a entrar no nosso íntimo de saber. Será que